Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa pré-estratégias vencedoras, né? Onde eu faço alguns vídeos e ofereço àquelas pessoas que têm interesse em participar do Estratégias Vencedoras. E eu falei no último vídeo, né? Foi o primeiro vídeo, falei de como é que eu comecei na Bolsa, falei lá toda aquela história, né? Falei sobre as escolas de pensamento, fundamentalista, técnico, falei das periodicidades, os princípios de análise técnica, falei de topo e fundo, definição de tendência, falei um monte de coisas e você deve buscar, né, o último vídeo se você não viu, que está muito interessante, 1h30, né, mais ou menos aí de vídeo. Nesse vídeo agora eu vou focar um pouco em indicadores técnicos e seguidores de tendência. Então isso aqui, já que você quer fazer estratégias vencedoras, então você tem que saber que você está iniciando aqui no mundo de seguidor de tendência, que é um mundo que você vai ganhar muito, vai tender a ganhar muito quando você estiver certo e vai perder pouco quando você estiver errado. Dessa forma, no longo prazo, você vai ser consistente, vai ter lucros consistentes. Então, relembrando a última aula, né? A última aula a gente falou do zero até aquela parte de análise gráfica clássica e agora a gente vai te mostrar aqui algumas oportunidades no swing trade. Então, começando aqui com essa parte dos indicadores, né? Os indicadores de análise técnica, né? São ferramentas para mostrar a direção ou a força dos preços ou então confirmar o movimento, né? Confirmar os movimentos dos preços. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos traduzindo isso aqui. Os indicadores, quando eu abro aqui o gráfico, né? Lembra aqui, ó. Vem aqui, clica em indicadores, está aqui, deixa eu trazer aqui para cima, ó. Indicadores, clicou aqui, vai aparecer essa telinha. E aí você busca o indicador. Vou colocar aqui IFR, por exemplo, ó. IFR, índice de força relativa que eu já tinha colocado. Então, ó, deixa eu trazer para aqui para baixo. Está aqui aparecendo o IFR. São, né, tá aqui, ó, ferramentas para mostrar a direção. Nesse caso, o IFR mostra a força, né, se está sobrecomprado ou sobrevendido, dos preços, né, ou então confirmar o movimento dos preços. Então, são os indicadores. Você pode colocar indicadores aqui no preço, né, em cima do preço, como isso aqui é um parabólico SAR. Ó. Deixa eu aumentar aqui a cor. Aqui, ó, por exemplo, aqui. Pronto, isso aqui é um indicador de tendência, né? Quando a tendência está uma tendência de alta, ó, os preços ficam acima do indicador. Quando a tendência é uma tendência de baixa, mesmo que seja de curto prazo, os preços ficam abaixo do indicador. Então, o indicador ele serve para te indicar aqui tendência ou então se está sobrecomprado ou sobrevendido. E aí você toma a sua decisão de compra ou de venda baseada aqui nesses indicadores. Os indicadores eles refletem a mudança de preços, mas não causam a mudança de preço. Muita gente acha o seguinte, ó. O indicador aqui, ele que causou essa mudança de preço, né? Apareceu aqui uma cruzinha aqui embaixo e a partir daí os preços começaram a subir. Não é bem assim, a cruz apareceu porque os preços, né? A força aqui, compradora ou vendedora, mudou e não o contrário. Então, o indicador ele é consequência dos preços, ele não é causa da mudança de preços. Então, o indicador é atrasado. Você tem que entender sempre que o preço ele é mais importante em qualquer operação aqui que você faz, preço é importante, beleza? Depois que vai vir o indicador, ok? Então, só para lembrar aqui que os indicadores refletem a mudança de preços. Existem alguns indicadores aqui, existem aqui os osciladores, né? Os indicadores de tendência, os indicadores de volatilidade, de volume, né? E tem aqui alguns cuidados que a gente tem que ter. Os osciladores eles vão na maior parte das vezes de 0 a 100 ou de 100 até 0 e eles ficam oscilando. Nesse caso aqui, ó, fica aqui eu tenho um valor, deixa eu colocar 80 aqui, 40, né? Então vai até 100 e vai até 0. Nesse caso aqui é o RSI ou IFR, vai de 0 até 100. E esses osciladores eles vão dizer quando é que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, já subiu muito, já caiu muito. Nesse caso daqui, ó, você nota que ele está bem sobrevendido, ó, já estava caindo. Esse indicador aqui está no caso em 19, ou seja, está bem sobrevendido. Porque se está sobrevendido, está bom para comprar? Nem sempre, porque às vezes fica sobrevendido e continua caindo. Aí a gente vai olhar se tem divergência, né, coisa mais avançada. Nesse caso daqui, ó, fez um fundo no mesmo nível aqui do fundo anterior, mas aqui o indicador fez um fundo acima do nível anterior. Então quer dizer o seguinte, né, que eu tenho uma divergência de alta, a partir daqui o mercado começa a
dá alguns sinais de que realmente a tendência vai começar a ficar forte, porque já estava bem sobrevendido. A partir daí o mercado começa a subir, chegou nesse ponto aqui, já fica sobrecomprado, já subiu muito, então esse ponto aqui já está 80, acima de 80 já fica bem sobrecomprado, e aí já pode ser que a tendência caia, né? Que a tendência perca força. Então, para dizer se está sobrecomprado ou sobrevendido, indicador oscilador. Isso aqui funciona quando o mercado está em tendência? Não. Quando o mercado está em tendência, eu não vou usar oscilador. Eu uso oscilador para mercados em congestão. Então, tem os osciladores, tendência, volatilidade, volume, né? E você vai ter cuidado com algo que eu vou falar para você no final. Osciladores vai de 0 a 100, de 100 a 0, para dizer quando é que uma ação ou um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, né? Ele vai mostrar a força, ele vai, quando está sobrecomprado, ou seja, já subiu muito a ação, né? Vai ver que está muito forte aquela ação ali. Deixa eu colocar um indicador aqui, vou colocar o IFR, por exemplo, ó. Índice de força relativa. Então aqui já está muito sobrecomprado, nesse candle aqui, ó, ficou muito sobrecomprado lá em cima. Aqui também já está muito sobrecomprado. Aqui já está muito sobrevendido, ó, quando cai muito. E aí alguns espertinhos vão lá e, opa, vou comprar. Então a gente vê como é que a gente consegue entender e ganhar dinheiro com esses osciladores, beleza? O objetivo é sempre fazer o seguinte: quando a tendência está uma tendência de alta, comprar quando um oscilador está bem sobrevendido, né? No caso daqui, ó, está bem sobrevendido, já estava na tendência de alta, sobrevendeu, eu compro, sobrevendeu aqui mais ou menos eu compro. Aqui já está na hora de vender, teoricamente, ó, já subiu muito, você vê esse pico aqui, ó, já está sobrevendido, sobrecomprado no caso. E basicamente é isso. Um interessante também nos osciladores é que a gente pode ver divergência. Por exemplo, aqui eu tenho um topo acima do topo anterior no preço, e aqui eu tenho um topo bem abaixo, né, do topo anterior. Então você nota que, embora os preços tenham subido mais que o último topo, os osciladores, o indicador não subiu, demonstrando fraqueza, e aí quando perde o último fundo, então está na hora de sair. Então dá para fazer aqui alguma coisa com os osciladores, né? Eles vão sempre de 0 a 100. Então, IFR, estocástico, Williams, porcentagem do R aqui, e o CCI. Vou colocar aqui alguns, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar aqui o CCI, só para a gente ter noção, ó. Não vou dizer aqui o que é, como é que se calcula, é só para você saber que existe aqui alguns indicadores técnicos, e aí esses são os principais para quem quer ver essa questão de sobrecompra e sobrevenda. Vou tirar aqui o RSI, ó. Vou colocar, não, deixa os dois aqui para você ter uma ideia. Lembra daquele topo ali, ó, o topo? O CCI, que é esse daqui de baixo, o CCI fez a mesma coisa, ó, fez um topinho aqui e fez um topo aqui mais baixo, indicando também, um confirmando o outro aqui, indicando uma fraqueza nessa tendência aqui, prévia de alta. Beleza? Então é a mesma coisa, os indicadores aqui, eles são parecidos, então você tem que trabalhar bem e escolher o melhor indicador para você. Então tem aqui o CCI, deixa eu ver quantos períodos está aqui do padrão. CCI está aqui com 20 períodos. Então 20 períodos, ó. Ficou aqui sobrevendido, aí chegou aqui a ficar sobrecomprado, mesmo sobrecomprado continuou subindo, então você nota que, ó, o indicador ficou sobrecomprado, ficou lá em cima, mas mesmo assim continua subindo. E aí que vem a dúvida, né? Pô, o indicador já está sobrecomprado, né? Não já está na hora de vender? Não, o indicador aqui é só esse, principalmente esses aqui, eles são mais usados em movimentos de lateralização, né? Movimentos laterais, onde a gente quer uma grande congestão, por exemplo, aqui, ó. Tem um fundo aqui, aí tem um topo, aí tem um fundo, um topo, um fundo. Então, nessa congestão aqui, eu compro, por exemplo, sempre que tiver aqui abaixo dessa linha. Essa linha tracejada aqui, ó. Então eu compro e deixo o stop abaixo do último fundo, sei lá. E aí é uma estratégia a se fazer também, né? Outra estratégia é ver quando a ação está numa tendência de alta e aí comprar toda vez que ele recua. Claro que você pode ver qual é o melhor período. Se você mudar aqui, por exemplo, para 100, você vai ver que, ó, vai ser um pouco diferente. E aí você vai escolher o melhor período do seu indicador, e isso é papo lá para frente, né, quando a gente estiver no Estratégias Vencedoras e na parte aí de otimização de setups, na parte lá de robôs investidores. Beleza? Quando você for estudar isso em algum momento da sua vida. Mas saiba que existem aqui alguns indicadores, né? Vou passar aqui, CCI, osciladores, tendência. Basicamente,
tendência médias móveis. Falou em tendência médias móveis, beleza? E tem alguns indicadores que eles são derivados da média móvel, como o MACD, High-Low, ADX. Eu só opero aqui com esses indicadores. Então, no Estratégias Vencedoras, eu vou focar muito em MACD, High-Low e média móvel. No futuro, se houver a demanda, eu coloco o ADX também, porque esses indicadores, para mim, eles já oferecem aqui tudo que eu tenho de tendência. Então, eu vou colocar, por exemplo, um indicador aqui, o High-Low. Eu venho aqui, coloco o High-Low aqui, ó. Vou colocar o Activator. Um High-Low Activator aqui. E aí eu vou tirar essa parte. Beleza, então tá aqui o High-Low Activator. Vou colocar na ação, vou colocar a BID 4. Beleza? Então a BID 4 vou trazer aqui para o máximo, vou dar um zoom. Você nota aqui. O que é esse High-Low? É o High-Low, né? É uma média das máximas e das mínimas, né? Das últimas N máximas e N mínimas dos preços de fechamento aqui das ações. Não queira, né? Se você está começando o mercado agora, não queira se aprofundar nesse momento. Só queira saber que existem indicadores que eles são usados para seguir tendências e outros indicadores que servem para quando o mercado está lateral. High-Low, MACD e ADX serve para seguir tendência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que eu compro quando o preço está acima do verdezinho aqui, ó, e vendo quando está abaixo aqui do High-Low. Se eu clicar aqui nessa engrenagem, eu posso mudar isso para uma linha, um cruz. Ó, uma cruz, que legal. E posso mudar aqui também para preto. Então tá preto com cruz e deixei mais grossinho aqui. E posso mudar essa tendência aqui também para 4 períodos, por exemplo. Ó. Então, deixa eu tirar aqui o que eu tinha colocado de fundo. Pronto. Ó, então, nesse critério aqui de High-Low de 4 períodos, o que é que acontece? O High-Low aqui fica comprador aqui embaixo. Eu compro já aqui no fechamento desse dia. Quando tiver aqui uma cruzinha vermelha aqui em cima, no fechamento eu vendo, já lucro 37%. Aí aqui, compro nesse fechamento, vendo nesse fechamento com 8% de lucro, tranquilo. Depois, apareceu uma cruzinha aqui embaixo do candle. Nesse fechamento eu compro, né, lá no fechamento, perto do fechamento. Vendo nesse dia aqui, ó, com mais de 14% de lucro. Depois eu vou comprar aqui, nesse fechamento, vou vender com prejuízo de 3,6%, fico de fora, só estou olhando para o lado comprador, fico de fora, depois eu compro novamente nesse fechamento e agora, se o dia acabar assim, eu vendo com mais 29% de lucro. Esse aqui é somente se você for operar pelo High-Low, dessa forma que eu estou falando, né? Os indicadores aqui tem muitas formas de você utilizar, eu estou utilizando dessa, não é a forma usual. Lá no curso a gente vai ter um módulo específico só para dizer como é que eu uso o High-Low. Então você nota que aqui você já consegue seguir tendência. Se você está caindo aqui nesse vídeo e veio só para saber o que era, né, o Estratégias Vencedoras, você já está tendo aqui um aperitivo. E isso aqui é só a casca da laranja, tem muita coisa que a gente vai ver. Volto a dizer, são 30 horas de vídeo, né? Muita coisa que a gente vai ver lá no curso. Então você nota que quando você começa a operar, você deve ter em mente, né, qual a sua periodicidade que você vai operar. Por exemplo, aqui no Estratégias Vencedoras, gráfico diário e position. Quais são os indicadores, né, se você vai ser seguidor de tendência ou não. No meu caso, eu sou seguidor de tendência, então eu tendo a lucrar muito quando eu estou certo. Utilizo médias móveis e as derivadas das médias, como MACD, High-Low e ADX, né? Não vou me aprofundar aqui nas duas, o High-Low já está de bom tamanho aqui para você que está vendo esse vídeo, para entender mais ou menos como é que esse mercado funciona. Existe o indicador de volatilidade que vai nos informar quanto que o mercado está volátil, ou seja, né, mais arriscado ou menos arriscado. O que é mais arriscado ou menos arriscado? Existe uma medida estatística chamada desvio padrão, e esse desvio padrão ele vai dizer aí, em torno da média quanto que é a variação em torno da média. Então vamos supor que você estude numa escola. Na escola, então, todo mundo tira ali na média 8. Se são 50 alunos e 45 ficam ali com a média ali entre 8,5 e 7,5, né? Então a média é 8, mas vou colocar a maioria dos alunos. 50 alunos, fica ali entre 7,5 e 8,5. Então você nota que tem uma variação em torno da média, uma variação pequena. Agora imagina que seja a mesma turma, 50 alunos, a média foi 8, mas muita gente conseguiu ali 1,
2, nota 1, nota 2 e algumas pessoas conseguiram nota 10. Você nota que existe aqui uma maior variação, né? Não é tão ali uniforme aquelas notas em torno da média. Então, é uma sala, teoricamente, se for aqui no investimento, né? Mais arriscada, aquela que vai de 1 até 10, né? No investimento também, quanto maior essa variação aqui, mais volátil é a ação. Então, eu posso colocar aqui, deixa eu tirar o valor, vou colocar, por exemplo, bandas de Bollinger, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, bandas de Bollinger. E você nota aqui, ó, quanto mais, ó, mais estreito tiver esse canal, ela está variando menos nos últimos, nesse caso aqui, últimos 20 dias, né? Se eu colocar aqui, ó, 20 dias, nos últimos 20 dias, variou pouco. Quando a gente começa a subir e fazer movimentos aqui, ó, fortes, ó, um candle de alta, você nota que esse candle daqui forte, ele já variou muito mais que os outros candles, os últimos 20 candles aqui, ó. Então ele faz com que as bandas abram. Isso aqui você vai usar muito aí no mercado de opções e em outros mercados, né? Day trade também, para quem gosta de fazer day trade aqui. Eu não uso aqui no Estratégias Vencedoras, porque eu foco mais em seguir tendência e não é bem aqui a minha praia de bandas de Bollinger, mas você saiba que existe isso aqui, existe aqui as bandas de Bollinger. Existe outro também, que é o ATR, que é o True Range aqui, que é onde você pega os últimos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ATR, coloquei aqui o True Range também, que eu vou pegar a volatilidade dos últimos X períodos, vou ver quanto que cada candle estava variando aqui, ó. Entre a máxima e a mínima variou 50 centavos. Nos últimos 20 períodos, por exemplo, a variação foi de 50 centavos. Então, aqui embaixo vai ter um indicadorzinho dizendo que o ATR de hoje, o True Range, vou colocar o ATR aqui. O ATR de 14 períodos, os últimos 14 períodos, foi de 50. Que vai dizer que nos últimos 14 períodos, a média de variação entre máxima e mínima foi de 50 centavos. Isso aqui é usado para a gente calcular stops. E aí tem um módulo específico de stop lá no Estratégias Vencedoras, também o que não é o caso. O objetivo é só para você saber aqui que existem muitos indicadores, mas os de tendência são os que a gente vai usar. Existem indicadores de volume, sim, vai ter módulo específico falando de, por exemplo, ABV, mas eu também não uso muito volume, né? Porque eu já filtro as melhores ações por aquelas que têm maiores volumes e mudança de volume. Então, automaticamente o sistema, né, como eu comecei lá a Escola Austríaca da Economia no passado, eu compreendo e aceito que o sistema, né, ele vai se regulando, ele vai me mostrando aqui o que tem de bom para operar. Então, o próprio sistema vai escolher quais são as melhores ações. Então, eu coloco lá na tela do meu computador um indicativo, né, que aqui no TradingView, como se vai ter uma lista aqui das ações aqui embaixo. Ó, deixa eu ver se aparece aqui para você. Deixa eu colocar. Ó. Você nota que existe aqui uma lista de ações. Deixa eu trazer um pouco aqui. E essa lista aqui tem uns filtros específicos que eu utilizo para que as ações apareçam aqui. Então, basicamente é isso aqui que eu faço. Então, na questão do volume, existem indicadores para volume financeiro, número de negócios, quantidade, né, de quantas ações foram transacionadas, e a mudança, né, nessa quantidade de ações que foram transacionadas durante o dia pode influenciar para você interpretar que, opa, está acontecendo alguma coisa ali. Se aquela ação sempre negociava 100 mil reais, vou colocar 100 mil, e agora ela negociou de uma hora para outra 5 milhões de reais, opa, alguém está mexendo ali. Principalmente se houve um negócio aí de não sei quantos mil reais aí, né? E milhões de reais, e o preço não se movimentou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui algum indicador de volume. Aqui, ó, só coloquei ali indicadores, volume, então você nota o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho aqui o volume da BID, você nota que em alguns dias o volume está bem maior, ó, aqui o volume está bem maior, ficou aqui uma saída, o volume está vermelho aqui, rosinha, porque foi um dia de baixa, então por isso que fica rosa aqui. Mas você nota que nesse dia daqui, nesses dias aqui, ó, houve um aumento significativo de volume e a partir daí a ação começa a subir, ó, subiu, subiu, subiu. Aqui tem um momento máximo de desespero, dia 21 de junho. Pode ser esse momento máximo de desespero. Que eu estou falando de desespero, mas é um momento de volume máximo, né? E aqui pode ser que muita gente tenha saído do papel, volume muito grande, mas com um candle de indefinição. E, por incrível que pareça, a partir daqui, eu acho que
Vamos supor que muita gente tenha se desfeito aqui do papel, né? E da ação, e a partir daí começou a subir. Nesse dia também aqui, ó, dia 10 de julho, foi um topão aqui, teve esse topo, né? Topo pelo que a gente viu na aula 1, né? Então tem um topo aqui, ó, topo no dia 10 de julho e com um volume muito forte, né? Então, aqui também foi um fundo, né? Inicialmente um fundo. Então você vai notando, esses volumes vão ter influência, né? Vão influenciar na sua decisão de compra ou de venda, né? O volume ele pode confirmar a tendência e muita gente usa dessa forma, ou seja, a tendência vai subindo com o volume aumentando, então ele está confirmando a tendência. Isso aqui é leis de Charles Dow lá, teoria de Dow. Então tem o OBV, que é o saldo do volume. Toda vez que o volume for comprador, que o dia for de alta, aquele volume é um volume comprador. Então se eu tenho hoje um volume de, deixa eu colocar aqui, ó, eu tenho esse volume aqui, tá vendo aqui? O volume foi de alta, então eu tenho esse volume. O OBV é um indicador que ele vai somar os volumes. Então aqui, ó, eu vou somar esse volume com esse volume com esse volume e vai estar lá um número, vai estar um número, um indicador. Deixa eu colocar o indicador aqui, que eu acho que fica mais fácil. Isso tudo também é esmiuçado lá no curso, beleza? Aqui, ó. Então, ó, vai aumentando aqui o volume, ó. Então, eu vou ter uma soma de volume aqui, soma de volume, soma de volume. E aí, quando eu tenho um dia de queda, esse volume é subtraído. O volume daqui é subtraído do indicador. Então, já vem o indicador saindo. Isso quer dizer o quê? O indicador diminuindo aqui, ó. Que está saindo o volume, né? Que o pessoal está se desfazendo aqui da ação. Então, você nota que o volume está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se tiver um candle de alta aqui, e com um volume muito forte, esse indicador pode subir. Então, quer dizer que entrou volume comprador e muita gente observa isso para comprar e vender ações. Mas, mais importante aqui é também, como todos os indicadores, né, como a maioria aqui, é buscar divergências, né, e quebras de linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Então, por exemplo, aqui ó, nesse dia, ó, principalmente no outro, a gente tem uma confirmação de uma perda dessa linha de tendência de alta aqui. Beleza? Mas não se preocupa com isso. Não é, que coisa importante. Mas os indicadores, principalmente o OBV, são usados para isso aqui, ó. Eu tenho aqui um topo, você nota que tem esse topo aqui, esse topo no OBV. Depois eu vou ter esse topo aqui também, ó, um topinho. E aqui nesse dia daqui, o que é que acontece? Houve um volume muito forte, você nota que houve um volume muito forte aqui, forte pra caramba aqui, dia 21 de junho, e o OBV rompeu os dois últimos topos. O que é que quer dizer isso? Que existe uma probabilidade que os preços também façam isso, ou seja, rompam esses dois últimos topos aqui, ó. Por quê? Porque o volume ele já conseguiu romper os dois últimos topos. Quando o volume rompe os dois últimos topos, existe uma probabilidade maior que eu rompa esse topo e esse topo. E isso aqui aconteceu e o mercado foi embora e subiu. Então esse aqui foi o movimento aqui esse aqui foi o movimento de alta, né? Acabei de ver uma mensagem aqui para liberar o curso. Então eu vou liberar esse curso aí. E aí o que é que acontece? Então, ó, houve esse rompimento e a partir daí a ação subiu, beleza? Também isso aí a gente vai se aprofundar. Acumulação e distribuição também é um indicador que ele serve para fazer a mesma coisa aqui, basicamente, né? Saber quando a ação está acumulando, está distribuindo, ou seja, acumulando, entrando dinheiro, né? Para depois aquilo ali explodir, ou está distribuindo, ou seja, o dinheiro já está, a ação continua no mesmo preço, mas em algum momento vai cair, né? Em algum momento vai cair. Então, ó, o mercado ficou aqui, eu estou vendo aqui as mensagens do Instagram, o mercado está aqui durante muito tempo aqui, lateralizando e em algum momento ele começa a cair. Voltando ao assunto, então aqui, ó, acumulação e distribuição serve para a mesma coisa, ver quando é que está acumulando, quando é que está distribuindo. O volume ele pode confirmar a tendência e muita gente usa dessa forma. E os cuidados que você deve ter aqui. Vamos lá, partir agora para os cuidados. Cuidado para misturar indicadores, né? Misturar indicadores não vai te fazer um trader vencedor. Muita gente acha que eu vou colocar o IFR no gráfico com as bandas de Bollinger, com duas médias, com um high-low, com um parabólico SAR. E, então esse indicador está mandando comprar, esse aqui está mandando comprar, esse aqui vou comprar. É isso aqui que muita gente faz, ó. Aí eu vou colocar o OBV aqui embaixo, vou colocar esse volume. Aí
Eu vou colocar, por exemplo, esse indicador aqui, umas bandas de Bollinger, e aí pronto. Agora tá beleza. Agora eu tenho indicador aqui, indicador aqui, indicador aqui, então agora eu vou ser um trader vencedor. Não vai ser isso que vai te fazer um trader vencedor. O que vai te fazer um trader vencedor é você saber o que é que você está fazendo e que cada indicador que você está utilizando, ele vai fazer. Beleza? Qual é a função de cada um deles? Por exemplo, se você só quer operar com preços, beleza, só opera com preços e vai sabendo que topos e fundos ascendentes compra, topos e fundos descendentes é venda e vida que segue. Então aqui é só preço aqui, ó, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Vou colocar aqui MRV3. Deixa eu aumentar aqui o... Aqui, ó. Inclusive gerou essa saída aqui, ó. Topos e fundos ascendentes, ó. Fundo foi sempre subindo. E aí você vai ganhando dinheiro. Se você quer operar o indicador, então você vem aqui e coloca aqui, nem que seja uma média móvel. Então eu vou colocar aqui uma média móvel. Então eu vou colocar uma média móvel de 20 períodos. 20 períodos aqui, vou colocar preto e vou colocar um pouco mais grosso aqui, ó. Então o que acontece? Eu compro quando o preço estiver acima da média móvel e vendo quando o preço estiver abaixo da média móvel. Nesse caso aqui não está na hora de sair ainda. Eu saí porque aqui é o setup força média. Mas, por exemplo, se fosse um setup que compra acima da média e vende acima da média, você estaria comprado ainda. Tem que saber qual é a média que você vai colocar, senão você ia comprar aqui e vender aqui com prejuízo. Compra aqui e vende aqui com prejuízo, compra aqui e vende aqui com prejuízo, até que você iria acertar. Seguidores de tendência fazem isso, né? Ganham muito quando estão certos. Não vai misturar indicadores, que isso não vai te fazer um trader vencedor. Quais são os indicadores que eu uso e que já usei? Ó, já usei tudo isso aqui, ó. Média móvel, high-low, ATR, bandas de Bollinger, estocástico, MACD, divergência. Já usei tudo isso aqui de forma tranquila e aprendi muito. E qual é o que você vai usar? Você vai usar aquele indicador que vai combinar com você. Então eu vou te mostrar os indicadores que eu uso com os números, né? Porque você diz assim, ó, a média móvel de simples de 20. Média móvel simples de 20 períodos. Quer dizer nada, pô. Todo mundo, isso você pode colocar qualquer número lá, mas você tem que saber por que está dando 20 períodos ali, quando é que é para entrar, quando é que é para sair, como é que você vai mover o stop. Stop pode ser movido por ATR, por high-low, você pode combinar 2 indicadores, 3 indicadores, eu faço combinação de indicadores também. Eu só estou falando que você não tem que usar todos os indicadores se você não sabe o que está fazendo. Então, eu misturo aqui indicadores, mas eu sei o que estou fazendo e vou te ensinar também o que é que eu faço. Beleza? Então, isso aqui foi parte de indicadores. Seguidor de tendência, deixa eu tirar isso aqui. Seguidor de tendência. Aqui, ó. Quais são as vantagens? Se você está aqui até agora comigo, você já deve saber aqui quais são as vantagens de seguir uma tendência, né? Você vai ganhar muito no mercado em tendência, né? No mercado em tendência. E vai perder pouco, né? Quando você estiver errado aqui. Desvantagem, você vai perder no mercado lateral. Você vai ter alguns stops. Pelos setups que eu utilizo, a média está entre 40% e 50% de taxa de acerto. Então, existe setup que você vai estar 60% das vezes sendo estopado. Você vai perder. Vai perder. Estopou. Se você não tem convicção daquilo que você está fazendo, você vai perder dinheiro e vai abandonar o setup, vai dizer que o setup é uma bosta. Então, não faz isso. Tem um gerenciamento de capital que a gente vai ver no próximo módulo aqui dessa introdução. E aí, você vai entender por que eu prefiro seguir tendência, porque eu calculo ali os meus prejuízos para que eles sejam poucos, que sejam prejuízos ali, né, pequenos, para que quando eu lucre muito. Beleza? Então eu prefiro seguir tendência, eu prefiro ser swing trader, porque eu não fico o dia todo colado na tela do computador. Show? Então é isso, a gente vai se vendo aí no próximo vídeo. Valeu!